gurizada, conforme eu prometi, parte 2 de aplicações derivadas. Agora sim, máximos e mínimos, otimização e tudo mais. Vamos lá? Bom, já estudamos algumas aplicações, né? Agora nós vamos para mais algumas aplicações, né? Estudamos algumas sobre o gráfico, sobre concavidade para cima, concavidade para baixo, se a função cresce ou decresce, etc. E regra de L'Hopital, que era bem interessante. Agora vamos falar de otimização. Vamos lá? Por exemplo, suponha que você está uma situação, você tem uma função que te dá o custo, você quer minimizar o custo, ou uma que dá o lucro, você quer maximizar o lucro. Coloquei aqui alguns exemplos para você. Minimizar o custo, calculando a forma de uma lata, calcular a aceleração máxima de um ônibus espacial, calcular qual que é o raio de uma traqueia, né? Isso é um problema de medicina, ângulo de vasos sanguíneos, blá blá blá. Né? Tudo isso você pode usar. Mas então vamos começar a definir o que são máximos e mínimos? Vamos lá. Primeiro, o que é um valor máximo de uma função? Suponha que você tem todos os valores de uma função possível e tem um deles que é maior do que todos os outros. Então ele é o máximo. Ou tu tem todos os valores e tem um que é menor do que todo mundo. Aí é o mínimo. Se esse cara é maior, se um f de c é maior que qualquer outro valor da função para qualquer valor do número, ele é o máximo absoluto. Se ele é menor do que qualquer outro, ele é o mínimo absoluto. Menor ou igual, né? Pode ter dois caras, que são os dois empatando em ser o menor. Tá? Por isso que eu estou igual aqui. O máximo ou mínimo absoluto também às vezes é chamado máximo ou mínimo global. Tá? Você pode encontrar essa nomenclatura nos livros. Enquanto que os valores máximos e mínimos da f são chamados de valores extremos. Né? Tudo bem? Então vamos lá. Temos os globais, os absolutos e os locais. O número ele pode ser o maior valor de toda a função para todos os valores de x, esse é o máximo absoluto, ou ele pode ser o maior dentro de um intervalo. Fora daquele intervalo ele já não é o maior. Aí ele seria o máximo ou mínimo local. Tá bom? Então vamos lá, um desenho para você enxergar. Aqui, ó. Suponha que isso aqui é todo o gráfico da função. Aqui está o máximo global. Aqui está o mínimo global. E esse aqui é o máximo local, esse é o mínimo local. É isso que a definição queria dizer. Pensa na função quadrática, x quadrado. Você pensar aqui, ó, quando x é zero, f de zero é o menor valor possível que essa função vai assumir. Então, esse aqui é um ponto de mínimo, né? X igual a zero, y igual a zero. Já essa outra função aqui, o menos x quadrado, esse valor é o maior valor que a função irá assumir em todo o seu domínio. Né? Então aqui, ponto de máximo. Já na função x ao cubo, esse valor não é nem o menor nem o maior. Então não é nem ponto de máximo nem de mínimo. Então vamos lá, o primeiro grande teorema de máximos e mínimos. Se uma função for derivada em ponto C e o ponto C for interior ao domínio da função, né? Ou seja, está lá dentro do domínio da função, uma condição necessária para que C seja um ponto de máximo ou de mínimo é que a derivada em si seja zero. Olha só, uma condição necessária para que o C seja ponto de máximo e mínimo. Quer dizer, ponto máximo e mínimo a gente chama de ponto extremante. Se a derivada da função fosse zero naquele ponto, significa que aquele ponto é candidato a máximo ou mínimo. Ele não é máximo ou mínimo, ele é candidato. Né? Essa é uma condição necessária, porém não suficiente. Né? Por exemplo, se pegar a função x ao quadrado, a derivada de x ao quadrado é 2x. Se tu iguala isso a zero, tu descobre que x é zero. Ou seja, o ponto, né, que tem a abscissa x igual a zero, a derivada dele é zero, correto? A derivada é zero. A derivada dessa função desse ponto é zero. Ou seja, esse ponto ele é candidato. O mesmo acontece para menos x ao quadrado. Quando x é zero, a derivada dá zero. Ou seja, candidato. Porém, a função x ao cubo também acontece isso. Quando x é zero, se tu substituir zero nessa derivada, também dá zero. Ou seja, o ponto zero é candidato a ponto extremante para essas três funções. X ao quadrado, menos x ao quadrado e x ao cubo. Porém, nós vimos que em x ao quadrado ele é ponto extremante. Em menos x ao quadrado ele é também. Já em x ao cubo ele não é. Ou seja, o que eu disse? São candidatos, mas não quer dizer que sejam eleitos. Passando. Bom, então se a derivada do ponto é zero, a gente chama de ponto crítico. E ele passa a ser candidato a ponto extremante. No primeiro caso ele
era ponto extremante, no segundo era e no terceiro não. Vamos para um segundo teorema. Se o primeiro é uma condição necessária, vamos para um que seja uma condição suficiente. Ah, bom, mas aí a gente precisa que a função admita a derivada segunda, tá? Bom, primeira derivada tem que ser zero, aí ele vai ser candidato e nós vamos olhar para a segunda. Se a segunda derivada, naquele ponto, for maior que zero, ele será um ponto de mínimo local. Se for maior que zero, ele será mínimo. Se for menor que zero, ele será máximo. Peguei aquelas mesmas funções. X ao quadrado, menos x ao quadrado e x ao cubo. Calculei agora a segunda derivada. Do x ao quadrado, a segunda derivada dá 2. Então a segunda derivada no ponto zero dá 2, que é um número maior que zero. Então ponto de mínimo no x ao quadrado. Enquanto que no x ao cubo dá menos 2, que é menor que zero, ponto de máximo. E no 3 dá 0, que não caiu em nenhuma dessas duas afirmações. Eu não posso dizer nem se ele é máximo ou mínimo. Tá? Peguei uma outra função aqui para a gente brincar. Essa função eu não consigo imaginar o gráfico na minha cabeça, eu vou ter que estudar ela passo a passo. Vamos lá. Calcula a primeira derivada, iguala essa primeira derivada igual a 0, e eu vou encontrar esse ponto x igual a 1 como raiz dessa primeira derivada. Se eu calcular a raiz, só tem x igual a 1. Apenas em x igual a 1, a primeira derivada é 0. Então, x igual a 1 passa a ser um candidato a ponto de máximo ou mínimo. Será eleito ponto máximo ou mínimo ou não? Calculo a segunda derivada, substituo na segunda derivada esse valor que eu achei de x, deu 0. Ixi, se eu olhar para o teorema, eu precisava que fosse menor que 0 para ser ponto máximo ou maior que 0 para ser ponto mínimo. Deu 0. Então o que eu posso afirmar? Bom, pelo teorema eu não posso afirmar nada. Mas se eu fizer o desenho aqui manualmente, eu vou ver o seguinte, esse em cinza aqui é a função em questão, né? Então esse ponto aqui no 1, ele só pode ser um ponto de mínima, né? Mas o teorema não dizia isso ainda, tá? Vamos falar de intervalo fechado. O que significa isso? Significa que se eu pegar uma função e olhar para todo o domínio, é uma situação. Mas e se eu olhar num dado intervalo e quiser saber dentro daquele intervalo quem são os pontos de máximos e mínimos, o que eu vou fazer? Vou ter que fazer 3 passos. Encontrar os f críticos dentro daquele intervalo, olhar o valor de f nas extremidades do intervalo e comparar as extremidades com os pontos críticos no interior. Exemplo. Pensa essa função aqui nesse pequeno intervalo aqui. Intervalo fechado, tá? Então eu vou calcular quais são os pontos críticos dentro desse intervalo e quanto vale a f nos intervalos e comparar os pontos críticos com a f nos intervalos. Vamos lá. Para calcular os pontos críticos dentro. Primeiro calcula a derivada da função igual a 0. Encontra as raízes. Me implica que eu tenho 2 pontos críticos. X igual a 0 e x igual a 2. Os dois estão dentro desse intervalo. Né? Agora a segunda derivada dá 6x menos 6. Essa é a segunda derivada dessa função. Se eu aplicar em x igual a 0 a segunda derivada, eu tenho menos 6, que é menor que 0. Máximo local. E a função dá quanto para 0? Substituo 0 aqui na função enquanto o valor dá 1. Próximo passo, para x igual a 2. Calcula a segunda derivada em 2, dá 6 positivo, mínimo local. Quanto dá a função? Em 2. Substitua aqui o valor de 2, dá menos 3. Vamos guardar isso aí. Esse aqui é o mínimo local, esse é o máximo local. Função em 0 dá 1, função em 2 dá menos 3. Vamos analisar os extremos agora? Para meio, menos meio, quando eu substituo menos meio na função, deu 1/8. E para 4, quando eu substituí, deu 17. Bom, entre 1/8 e 17, eu posso dizer que esse aqui é um valor maior, que eu vou comparar com o máximo, e que esse aqui é o menor, que eu vou comparar com o mínimo. E esse 17, evidentemente, é maior que esse 1. Então, quem é máximo global aqui dentro? 17 ou 1? O x igual a 0, que leva a 1, ou o x igual a 4, que leva a 17? X igual a 4 leva a 17. Enquanto que o mínimo é quem? O 2 que leva a menos 3 ou o menos meio que leva a 1/8? Menos 3 é menor que 1/8. Então, esse mínimo local vai ser o mínimo global nesse intervalo. E esse 4 vai ser o máximo global. Né? Essa comparação.
Ou seja, o máximo absoluto ocorreu numa extremidade, enquanto o mínimo absoluto ocorreu em um ponto crítico. Aqui o gráfico da função para você entender. O intervalo ia daqui, menos meio, até aqui no 4. O ponto de máximo que eu encontrei foi aqui. Porém, que o ponto crítico era aqui. Porém, esse valor aqui é muito maior que esse. Embora a derivada aqui não seja zero, mas ele é um extremo. Então, esse aqui acabou sendo o máximo global e esse local. Já o mínimo, eu tenho essa possibilidade aqui e essa aqui, que era o mínimo local. Só que esse mínimo local acabou sendo global, porque ele é menor ainda do que esse valor aqui. É isso, gente. Essas são as aplicações de derivadas. Façam o máximo possível de exercícios do Guidorize e do cálculo A. E derivadas, fechamos. Obrigado.